capacitando e preparando pro mercado. Essa aula ela é muito especial, uma aula que eu adoro. Eu adoro aplicar isso quando eu faço as minhas consultorias. Por quê? Essa aula geralmente ela é muito válida quando você já masterizou essa metodologia do spin selling, já conseguiu deixar o seu machado afiado, que são etapas de maturação de operação de uma imobiliária. Mas eu não sou uma imobiliária, nada impede de você ter a sua nano imobiliária. Vou explicar. Vamos supor, se por acaso você é um corretor autônomo e você já tem todo a sua operação, a sua agenda já está cheia, você já está vendendo bem, caramba, já estou bem, já estou ficando enlouquecido de tanto ter que falar com o cliente, eu não paro de trabalhar, meu tempo está escasso, eu corro para mostrar imóvel, eu corro para fazer proposta, eu corro para fechar negócio, eu corro para falar com o jurídico. Se por acaso você já está nessa etapa, parabéns! De duas uma, você já estava nessa etapa, ou então você já conseguiu masterizar todo o propósito que eu venho falando nas últimas aulas. E agora vem a etapa de validação e escala do negócio. 3 são as etapas de uma operação. Vamos falar desde o início. 3 etapas: validação, tração e escala. Independente do que você decidir fazer na sua vida, dependente de qual negócio, dependente do que você resolver fazer, essas são as 3 etapas. E é necessário respeitar todas essas etapas. Daniel, eu quero já montar a minha imobiliária. Eu penso em ter, caramba, dezenas de corretores debaixo do meu guarda-chuva, fazer eles trabalharem para mim. Se você ainda não tem, você já visualizou a escala. Mas para que você chegue na escala, você precisa da validação. O que é validação? É a ideia. Acordou de madrugada com aquele insight alucinante, coração palpitando, cutuca a mulher, tive uma ideia, vamos ficar milionário. Geralmente é assim. Geralmente é assim que acontece. E aí você vislumbra algo maravilhoso, aquela estrada riquíssima, reta, pavimentada, iluminada, perfeita, rumo ao sol, né, nascente. Só que para você chegar ao sol nascente, você tem essas outras etapas. Então, que é a etapa primeiro de validação. Tive a ideia, como é que eu vou validar? Começo do começo. Como começo do começo? Vou eu primeiro operacionalizar a mim mesmo. Sou o corretor, vou deixar o meu machado, eu, Daniel, eu, pessoa, redondo com a minha operação. Você só vai para o processo de tração em escala depois que você sabe todas as entranhas, tudo que você sabe, já mapeou, já fez o mapa mental já está tudo decorado aqui, já sabe tudo que tem que fazer, por quê, quando, onde, como. Aí você vai começar o processo de tração. Tração vem justamente por isso. Sabe quando você está num Jeep? Imagina que você está num Jeep, na lama, liga a tração 4x4, as 4 rodas elas começam a girar e o Jeep ele sai da lama e começa a andar rumo à estradinha pavimentada lá que eu acabei de fazer vocês visualizarem. A etapa de tração é a etapa que você começa os primeiros passos da escala. Se você alguma vez já ouviu falar na expressão atravessar a arrebentação de quem pega a onda, que é onde é justamente a arrebentação que separa os amadores para quem pega a onda de verdade, que é o que separa os corretores amadores dos corretores que de fato vão conseguir escalar. Ele é a parte mais difícil porque é a parte justamente que você está deixando de ser um corretor autônomo e vai passar a ser uma operação de verdade. Tá? Então essa etapa de tração é essa etapa que você vai começar a aplicar toda a sua bagagem e começar a replicar isso para uma equipe ou começa com uma pessoa, começa do começo para que depois comece a escalar. Então geralmente assim, vamos falar de imobiliária. Se você é um corretor hoje e quer começar o processo de escala, contrate uma segunda pessoa. Geralmente, na grande maioria dos casos de êxito que a gente chama, geralmente é uma pessoa muito próxima. Esposa, irmão, marido. Tá? No meu caso foi irmão. Tá? Eu atendo hoje imobiliárias, eu tenho uma imobiliária que eu atendo hoje nos Estados Unidos, e o meu irmão é corretor nos Estados Unidos, ele tem hoje uma construtora nos Estados Unidos. E a gente foi construindo tudo isso juntos. E questão de 2 anos ele fez o curso, tirou o Green Card, fez o curso,
Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, você tem que ficar pelo menos 2 anos, agora são 3 anos, debaixo do guarda-chuva de alguém que já é corretor com mais de 3 anos, para que só depois de 3 anos você consiga virar um corretor de verdade. Pois bem, no caso do meu irmão, como a gente já tem todo esse processo, essa operação já de anos e anos de experiência, antes mesmo dele conseguir sair do guarda-chuva dos 3 anos, ele já virou uma construtora. Então, hoje, quando a gente faz, a gente corta o caminho. Não tem direto com o imobiliário, a gente faz direto com a construtora, direto com um investidor, por exemplo. Tudo isso porque a gente já tem tudo masterizado. E eu espero que o mesmo aconteça com você. Tração é isso. Passa para uma pessoa que você conhece, confia, que soe junto contigo, no bom sentido, que sangre junto contigo, para que vocês possam fomentar a operação o mais rápido possível. Porque à medida que vocês conseguem sair de uma única pessoa e transformar isso numa operação de 2, por exemplo, é um outro modelo de negócio total e absolutamente diferente. Só que a partir do momento que você conseguiu masterizar como 2 pessoas numa operação, para você começar o processo de escala, que é o terceiro processo, fica muito mais fácil e rápido. Onde você vai construir o playbook, vai construir o manual do corretor, a operação, como é que funciona, qual é o CRM que você vai utilizar, quais são as plataformas de automação que você vai utilizar no seu negócio, o e-mail, um site, um Instagram, quem que vai alimentar o Instagram. Quando você já tem essa operação pronta, para você começar o processo de escala é muito fácil. Tá? Anotem um outro livro para vocês lerem aí. Se chama Receita Previsível. Eu não me lembro agora, vou ver se eu passo depois para vocês o nome do autor, tá? Mas se chama Receita Previsível, que é justamente tudo o que você precisa. Se por acaso você já está vislumbrando, você já está tentando operacionalizar tudo isso que eu venho falando, é tudo que você precisa para você entender a metodologia, o passo a passo para você conseguir fazer com mais rapidez, eficácia e êxito tudo que eu venho falando, que é operacionalizar outros departamentos, por exemplo, dentro de uma imobiliária. Tá? Que é uma expressão que poucos conhecem, mas somente os grandes utilizam, igual que eu expliquei ali do spin selling, somente os grandes utilizam, que é uma expressão chamada SDR. O que vem a ser o SDR? Falando mais uma vez ali do lead entrando. Quando o lead entra, quando você consegue operacionalizar, ou seja, não sou eu quem vou tratar tudo, desde o momento que o lead entra até o fechamento de contrato. Eu já passo isso para um departamento de SDR. SDR é nada mais ou menos alguém com um secretário, uma secretária, que ela vai, através de um atendimento, através da montagem de uma operação de atendimento com um script de pré-venda, ele vai atender, fazer o primeiro contato com o lead que foi recém-gerado através de uma campanha de Google Ads, Meta Ads, seja lá o que for, que entra no seu CRM. Então o lead entra no CRM, ao invés do corretor ter esse trabalho, ele passa para alguém que vai mastigar isso, para entregar isso mastigado já para o corretor. Ao ponto de aplicar a metodologia Spin Selling, aplicar as técnicas de rapport com esse lead que acabou de entrar. A partir do momento que ele conseguiu ter o que a gente chama de oportunidade, ele vai entregar essa oportunidade para o corretor. Então, assim, o lead ele só chega para o corretor com algumas ou várias informações já estabelecidas e já alimentadas num CRM, por exemplo, onde eu sei que tipo de perfil que ele é, eu sei qual que é o tipo de imóvel que ele quer, qual que é a região, qual que é o ticket que tem, eu já sei se ele já tem informações como, por exemplo, financiamento aprovado, essas coisas todas, e aí eu já vou passar isso mastigado para o corretor. Do tipo, corretor, esse cliente aqui, esse lead aqui, a gente vai chamar ele de... Estou entregando para você, e ó, já reservei, amanhã, quinta-feira, já vou colocar na sua agenda, você vai mostrar esse imóvel para o cara. Isso é metodologia de receita previsível, tá? Vamos falar um pouquinho de teoria, tá? A gente fala de algumas etapas que o lead percorre. Etapas de funil de marketing. Essa é a parte mais importante. Então vamos lá, gente. Se você faz tráfego pago ou pensa em fazer tráfego pago, é muito importante que você entenda e respeite as 4 etapas que um lead percorre, né? Que são as etapas do funil e etapas de taxas de conversão. Quais são essas 4 etapas? Lead qualificado, oportunidade e venda. Se você conseguir entender, respeitar e utilizar isso na sua esteira de vendas, tudo vai ficar mais fácil,
vai ficar mais claro para você. Por que eu estou explicando isso tão detalhadamente? Porque eu vou explicar para vocês detalhadamente estratégia de marketing poderosa que você vai aplicar. Eu vou explicar o passo a passo para você aplicar isso para você. Né? O que é o lead? Lead é aquele cara, aqueles dados, aquele cadastro da pessoa. Deixa o nome, e-mail, telefone, seja de vinda de um Google Ads, de uma campanha de search, onde eu fiz uma busca no Google, apareceu você, clicou, foi para a sua landing page, ela clicou, caiu no seu CRM, ou seja, onde for, ou a de vinda de um Meta Ads, de um Instagram, por exemplo. A pessoa foi impactada por um anúncio, deixou os dados, entrou o lead para você e você vai fazer o primeiro contato. Tá? O que separa um lead de um lead qualificado? Taxa de conversão. Não são todos os leads que prestam, tá? Taxa de conversão. Antes de tudo, você só vai conseguir vender de 1 a 2 ou 3% no máximo de todos os leads que você gerar. É isso. Meu Deus, o que eu faço com os outros 98? Os outros 98 ou é lead lixo, ou é lead que esfriou, ou ou a pessoa não percorreu a jornada de compra, de tomada de decisão, ou ela não está pronta para comprar, ou você não soube vender. Ok? Então, assim, o que separa um lead de um lead qualificado? É você conseguir fazer o contato e ver se de fato essa pessoa responde para você e se de fato essa pessoa é o lead que você está procurando. O que é o lead que eu procuro? Alguém que quer comprar, está procurando para comprar. Não é um curioso, não é um lead falso, não é alguém que entrou para me xingar, que acontece tudo isso, você sabe disso. Se você não sabe, fique sabendo. Isso acontece e é normal, tá tudo bem. Isso faz parte da taxa de conversão de qualquer modelo de negócio, ok? Então, lead qualificado. O que não é lead qualificado? Eu considero lixo. Lead frio. Não me interessa, porque ou a pessoa é curiosa, não quer, achou que era emprego. Ah, eu deixei meus dados e não sabia do que se tratava. Ah, não, eu pensei que fosse outra coisa. Ah, não, só queria saber o que é. E lead qualificado é isso. Consideramos lead qualificado o cara que de fato eu sei que clicou, deixou os dados porque ele quer comprar. Seja agora ou seja daqui a um ano. É um cliente potencial. O que separa um lead qualificado de uma oportunidade? Aquela pessoa que eu consegui falar com ela e eu consegui estabelecer um rapport com ela. Eu já sei da história dela e eu já consegui mapear as dores e as ganâncias para já começar a visualizar, já começar a esquentar o relacionamento, de falar assim, vamos lá ver um imóvel? Já considera esse cara oportunidade. Tá? Estou falando de uma esteira de vendas advindas de tráfego pago. Ah, Daniel, não faço tráfego pago, eu fico lá no lançamento, lá no stand. Quer considerar alguém que seja oportunidade, lead frio, não é? É a mesma coisa. Estou sentado no stand, vamos fazer analogia antes de ir para a venda, tá? Estou sentado no stand, alguém entrou, oi, boa tarde, tudo bem, a minha vez de atender, só curioso, foi embora, lead frio. Sentou, é uma família, mãe, marido e mulher com filho, sentou lá e você vê que de fato eles são, você pode considerar. E por que é importante você estabelecer essas etapas de funil? Porque a partir do momento que você tem ferramentas de automação, de marketing, que possam te auxiliar, os seus números vão fazer isso. Por que eu preciso de uma automação e uma ferramenta de marketing para me auxiliar? Porque a gente sabe muito bem, vocês sabem disso. A jornada, ou o gap de venda que a gente chama de um imóvel, o gap de vendas no nicho imobiliário, ele hoje é, em média, de 3 a 4 meses. Em média. Tá? Pode acontecer de você conseguir vender para alguém no ato, demora 15 dias, uma semana já vendeu, assinou o contrato, yupi, minha comissão está na minha conta, ou pode acontecer da pessoa um ano depois comprar com você. Eu aposto que você ainda não tem nenhum sistema de automação para você manter relacionamento com essas pessoas que por algum motivo não compraram com você ainda. Se você por acaso não tem isso, ou se você tem, eu vou arriscar aqui 90% de chance de você não ter isso. Por que eu estou falando da importância disso, gente? Pessoal, se o gap de vendas, seja de um lead advindo de um tráfego pago, ou advindo de um lançamento que eu dou num stand, se o lead ele não comprou de mim ainda, o que você está fazendo? Você está se relacionando com ele durante esses 3 ou 4 meses em média, que ele ainda não tomou a decisão dele? Se você não está se relacionando com ele, por que você não está se relacionando com esse cara?
Ah, não tenho tempo. Pois é, vou te ensinar. Vou mostrar para vocês ferramentas automáticas que vão ajudar você a fazer isso. Ah, mas Daniel, como funciona muito difícil? Não, eu vou ensinar o passo a passo nas próximas aulas, tá? Essa ferramenta custa 50, 60 reais por mês e ela vai fazer uma automação para você, seja por WhatsApp ou seja por e-mail marketing. E-mail marketing funciona? Funciona. Muito. Eu vou provar para vocês. Nas próximas aulas eu vou mostrar a tela para vocês de como funciona. Tá? Eu tratei de mostrar numa aula para vocês um corretor de Orlando com míseros nem 50 leads gerados. Ele já obteve venda. Por quê? Fiz uma automação de e-mail marketing e a pessoa, desde que entrou o lead, não vendeu, só atendeu, tá bom, deixa para lá, vamos nos falando. Ela foi acompanhando a jornada, a régua de e-mails, e ela foi abrindo essa régua de e-mails todas e clicou no e-mail e voltou a falar com o corretor e fechou o negócio. Se ele não tivesse essa régua de e-mail, ele venderia? Não. Porque cairia no esquecimento. Concorda comigo? Então eu vou ensinar a todos vocês. Mas é importante vocês entenderem essas etapas de jornada. É importante vocês entenderem o funil. O famoso funil de vendas. Olha, gente, eu trabalho com marketing há mais de 10 anos. Trabalho com publicidade desde os meus 16 anos de idade. Mas quando a gente fala de marketing, a gente fala de funil. Eu confesso para vocês, não tenho vergonha de dizer que eu só fui me cair minha ficha do que realmente é considerado, o que realmente é um funil, para que ele serve, depois de alguns anos trabalhando com marketing digital. E o que fez cair minha ficha? Entender que é fácil. Entenda isso. Não entendeu como funciona o funil? É o seguinte. Primeira coisa, falando de funil. Você não vai nunca vender para 100% dos leads. Você vai vender para 1 ou 3% dos leads. Que é a metodologia que, pelo menos o que eu ensino nas consultorias, que é a metodologia 30-30-3 ou 30-30-1 no mercado imobiliário. Tá? Que é lead, 30% dos leads são considerados leads qualificados, 30% desses 30% oportunidades e somente 1 a 3% vendas. Caramba, Daniel, então você quer me dizer que a cada 100 leads só vou conseguir vender para 1? Eu vou ter que falar com 100? Sim. Você vai tentar falar com 100. Você não vai conseguir falar com 100, porque vai existir lead inválido. É normal, é natural isso acontecer. Uma pessoa vindo do Google, um lead perfeito, uma landing page perfeita, deixa os dados, um monte, pode colocar um formulário gigantesco para a pessoa preencher um formulário gigantesco para você e aí o número não existe, então a pessoa não responde no WhatsApp. Acontece. Está dentro da taxa de conversão. Só que, se você ficar focado no tipo, ninguém me atende, tem um monte de lead assim, tem um monte de gente que não é do perfil, tem um monte... Você vai cair no que eu falei lá atrás da desilusão. Tá? Foque em volume, foque em masterizar o processo da persona, o spin selling, rapport, que você vai perceber que em pouquíssimo tempo você está vendendo para pelo menos 1% desses 100 leads. Ok? Vem comigo que eu vou explicando mais nas próximas aulas.